Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 28, onde está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que aprendemos com esse texto? Todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Porque Deus tem um propósito para tudo, até para as coisas ruins. Quando uma coisa ruim acontece, essa pode estar ligada a uma série de fatores. Ela pode estar ligada para algo ainda pior que vai acontecer. Por isso que precisamos nos preparar, temos que observar, investigar, temos que estar atentos. Por exemplo, quando temos febre, a febre pode indicar uma possível infecção e que, se não for tratada, certamente agravará e levará à morte. Uma coisa ruim pode nos alertar de algo ainda pior. Por isso nós precisamos nos preparar. Assim Deus nos avisa quando algo ruim está para acontecer. Assim Deus nos avisa quanto à nossa vida espiritual, quando ela não vai bem, não está de acordo com a sua palavra. Assim Deus nos avisa quando precisamos nos arrepender e nos voltar para Ele. Assim Deus nos avisa que Jesus está voltando. Guerras, rumores de guerras, peste, fome, desastres. O princípio das dores, lembra? Muitas vezes a dor é o recurso de Deus para nos fazer olhar para Ele e nos voltarmos para Ele em vida e em oração. Deus nos avisa não para nos fazer mal, mas para que nos preparemos para o que vem por aí. Deus nos avisa não para sermos pegos de surpresa, mas para que tenhamos entendimento que a sua palavra está se cumprindo. Por isso nossa fé precisa ser fortalecida. Por isso precisamos estar firmes com Deus. Por isso nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Em Apocalipse está escrito que quem não conhecia Deus, quem não temia Deus, murmurava, blasfemava contra Deus diante das tragédias. Já Jesus Cristo falou aos seus discípulos que eles deveriam glorificar a Deus diante das adversidades, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam para que se manifeste o Filho de Deus. E porque está próximo o reino dos céus. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem, mas não para o bem de qualquer um, para o bem dos filhos de Deus, porque só quem é filho conhece o Pai e, consequentemente, entende os seus propósitos e os seus desígnios. Precisamos nos lembrar que muitos desses desastres que têm acontecido também são provocados pelo próprio homem por causa da sua ambição egoísta, por causa da sua ganância. Fazem obras e projetos mal feitos e, quando as coisas estouram, querem colocar a culpa em Deus, querem tirar a culpa de seus ombros e colocam a culpa da sua incompetência e negligência em Deus. Mas quem conhece a Deus não cai nessa falácia, não cai nessa narrativa, porque sabe que Deus age para o bem. Então, o que você vai fazer diante das adversidades? Blasfemar contra Deus ou ter esperança e glorificar a Deus? Lembre-se do Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. As adversidades são apenas desgraças para aqueles que não creem em Deus. Mas para aqueles que creem, para aqueles que têm fé em Jesus, as adversidades são oportunidades para exercitar a fé. São oportunidades de provar e ver o agir e o mover de Deus. São oportunidades de Deus manifestar o seu poder e voltar para o mundo, mostrando para o mundo que Ele é Deus, que Ele está no controle e que recompensa todos aqueles que o buscam. Em vida, com esperança, livramento e bênção. Já na morte, com salvação e vida eterna. Pense nisso. Crer em Deus não é momento de desesperar, mas de crer em Deus, de provar e ver que o Senhor é Deus, de crermos na providência divina, de orarmos e intercedermos uns pelos outros, de nos ajudarmos mutuamente como verdadeiros filhos de Deus. Não é momento de reclamar, mas exercitarmos a nossa fé e de fazermos a nossa parte, orando, ajudando a quem precisa. Deus já está agindo e entrando com providência. Então tenha fé em Jesus e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.